Entendi, porque era essa parte de socialização mesmo que eu interesso pro Alexandre. Olha pro irmão. Calma, calma. Abraça o irmão. Vem cá, abraça o irmão. Tá bom? Olha pra ele. Respira, 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 respira. Respira. O Alexandre, você chamava ele pelo nome, ele não atendia. Chamava Alexandre, parecia que você estava chamando um móvel, né? Assim, aí eu pensei, será que o Alexandre é surdo? Olá, tudo bem? Meu nome é Iris, eu sou mãe de um garoto que está dentro do espectro autista, ele tem 22 anos atualmente. Ele é um menino que foi adotado há 1 mês de idade, fui buscá-lo em Xaxim, Santa Catarina. O que é o autismo? É uma maneira de funcionar diferente. É um transtorno no neurodesenvolvimento que começa desde muito cedo, você pode não perceber, mas está lá. Em casos mais severos, em casos mais graves, quando é muito pequenininho, às vezes antes dos 2 anos, os primeiros sinais já começam a acontecer. O Enzo, ele ficava na escolinha e um dos primeiros sinais foi ele tampava o ouvido e se isolava. A professora juntava ele na salinha e quando ouvia ele corria e ficava de cantinho. E ficou fazendo isso várias vezes. Aí a escola já me chamou. Era em relação a isso. A barulho, né, que acho que incomodava e ele ia para o cantinho dele sempre. Via as pessoas, ela começava a chorar e andar na pontinha do pé. E ela não queria ninguém, ela ficava muito estressada. Aí ela não gostava de se enturmar com as outras crianças, aí a minha irmã, que na minha família tem casos de autista, na minha família já tem, do meu irmão, da minha prima, aí minha irmã falou assim, a Vitória tem algo estranho. Bem, o Tadeu, ele foi para a escola com 1 ano de idade, ele foi uma criança que demorou para sentar, demorou para andar e, obviamente, pelo fato de não conhecermos a genética dele, a gente sempre buscou orientação médica, isso está correto, não está. Até então não apresentava, não chamava atenção para qualquer síndrome nem nada. Então ele já não apontava mais, ele parou de bater palma, os sons que ele fazia parou também. Todos esses sinais juntos acabam chegando primeiro para o pediatra. Quando o pediatra observa esses sinais, dependendo do tamanho, da insistência, da persistência e da frequência destes sinais, ele encaminha diretamente para o neuro. Então, o médico manda para a gente, para fazermos vários testes, e isso com a equipe multidisciplinar. Não é tranquilo, né? Mas eu sempre busquei, ao invés de eu me desesperar, a minha reação foi buscar soluções. Então tá, qual é a solução para isso? Como que eu posso proporcionar uma vida melhor para ele? O que eu tenho que fazer para amenizar qualquer preconceito, qualquer efeito? Meu cunhado, ele tem uma certa resistência, uma bastante resistência. Aí eu chorei, eu fiquei deprimida um pouco, eu já tinha um problema de ansiedade, assim, um pouco, porque eu sou muito ansiosa. Eu fiquei meio deprimida, aí fui passar na psicóloga, a psicóloga explicar, aí minha família me deu uma força e foi dizer assim, vai desenvolver, mas no começo eu fiquei muito mal. Eu penso no futuro, entendeu? Assim, como que ela vai ser desenvolvida. Eu fiquei mal no começo, não vou mentir, fiquei mal. E a médica falou, Sueli, hoje eu preciso falar com você. Aí ela falou, Sueli, seu filho é autista, o Enzo é autista. Aí foi uma barra, né? Filho único, eu e meu marido, hoje nós se desmontamos, né? Ficamos arrasados, chorei 2 semanas. Aí depois eu falei assim, poxa, já que ele veio autista, eu vou procurar alguma coisa para ajudá-lo, né? Aí foi que eu fui atrás desse projeto, de alguma coisa mesmo para o autista. Que ele ficava na escolinha pequenininho, integral, das 7 até as 5, todos os dias. Aí foi que eu mudei toda a rotina dele. Então a minha irmã foi muito difícil de aceitar, mas assim, ela é guerreira, né? Então ela partiu para vamos buscar, tem que fazer, vamos fazer, não pode perder tempo. A gente vê muitas palestras falando sobre essa perda de tempo, esse investimento. Então a gente tem tentado com as terapias a evolução no quadro do transtorno. O que nós temos de fato que traz bons resultados no mundo inteiro dentro dessas pesquisas?
Terapia multidisciplinar, baseado na análise do comportamento, com frequência e intensidade. É isso. Desde então ele continuou fazendo. Com 5 anos eu coloquei ele no projeto, né? Que lá tem a terapia de vida diária, que inclui tudo junto. Lá ele faz o fono, TO, psicólogo, tem educador físico, aula de arte e música, tem o taiko e tem aula de música nesse projeto. E à tarde ele frequenta a escola. Aí agora eu inscrevi ela, ficou 7 anos na fila do Abades para vir para fazer terapia. Aí o Abades chamou ela, eu inscrevi ela com 1 ano e 8 meses. Aí o Abades chamou ela com 7 anos, agora ela está fazendo fisioterapia, começou esse ano, fevereiro, aqui no Abades. Mas eu estou vendo o desenvolvimento que o Abades é bom, né? Do Abades do autismo é bom, está desenvolvendo bem. Então, a gente precisa garantir que ela tenha conhecimento suficiente para ter uma vida adaptada, para ir ao supermercado, para fazer compras, porque em algum momento a gente imagina que as crianças vão ficar sozinhas. Vão ser adultos, mas precisam ser adultos adaptados às necessidades da sociedade. Porque eles são assim bastante metódicos, né? Eles têm que seguir muitas regras para eles funcionarem, né? Então eles são muito visuais para o aprendizado. Então o crescimento, a maturidade dele, todo esse aparato de terapias foi que ajudou com que hoje ele tivesse mais, você vê, a compreensão do que está acontecendo, do que ele precisa fazer para as coisas funcionarem. A gente tem que buscar autonomia. Então, toda a família está orientada, né? A gente já passou por orientação, todo mundo que tem contato com o Pedro, para colaborar na questão das terapias, né? E ajudá-lo da melhor maneira possível. Passados 7 meses que ele estava naquele local que chama Projeto de Trabalho Integrado, ele foi convidado para trabalhar. Para mim foi uma emoção, porque o Tadeu sempre me deu muito trabalho quando eu tinha que mudar de ambiente com ele. Então, para ele entrar nesse novo ambiente, ele precisa de um tempo. Cuido dela. Eu levo ela para terapia, para fisio, para escola. Aí é uma luta diária. Só eu e ela, porque eu separei do pai dela, a minha irmã que me ajuda de vez em quando, mas eu tenho que ficar cuidando dela. Eu vivo para ela praticamente, eu não tenho tempo para nada, para cuidar dela, dos objetivos, para ver que ela desenvolve no futuro, para ela ter uma vida mais, desenvolver para ela ser mais independente. Então, a gente tem feito um trabalho, eu como madrinha e tia, né, é minha irmã, eu vejo não é uma obrigação, né, mas é um carinho muito grande que eu tenho pelo Pedro e eu acabo ajudando no que eu puder. A gente precisa conquistar muito essas coisas, sabe, deles. E só a gente tem equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, assim, eu digo que as mães dos pequenininhos têm uma jornada bem dura, bem, mas não desistir nunca, porque na fase adulta aquela tranquilidade maior vem, mas não pode desistir. O Alexandre, você chamava ele pelo nome, ele não atendia. Chamava Alexandre, parecia que você estava chamando um móvel, né? Assim, aí eu pensei, será que o Alexandre é surdo, né? Porque para mim, até aí, eu achava que autismo era só aquele severo, eu não sabia que tinha vários graus, né, de autismo. Então, ele, o Vinícius e o Vitor, né? Então, eles até brincaram assim, pela mãe, eu acho que o Alexandre, e principalmente ele, que ele que deu o nome de Alexandre. Né, no Alexandre falou assim, mãe, acho que o Alexandre não gostou desse nome que eu dei, porque a gente chama Alexandre, ele não olha. Bananas descendo as escadas. Vai? Tem vergonha? Como a AMA é um lugar assim renomado, que sabe, né, sobre muito de autismo, eu vou lá numa palestra, né, para me entender mais, né, aí fui. E esse dia eu nunca vou esquecer,
porque tem uma mulher que faz uma palestra e ela tem uma filha com autismo severo. Eu estava esperando assim, que eles fossem me esclarecer um monte de coisa. Lá estava cheio de estudante, de pais que já acabaram de descobrir que o filho era autista, essas coisas. Fernanda, essa mulher me falou tanta coisa na palestra para colocar a gente para baixo, que eu nunca ele ia aprender a amarrar um cadastro, nunca ele ia aprender a mexer no controle, televisão, nunca ele ia aprender nada, que a gente tinha que sempre pensar em internar no futuro. Eu não esperava isso da AMA. Menina, aquilo eu entrei em pânico. Gente, eu chorava. Tinha uma outra mãe, muito jovenzinha, que tinha idade para ser minha filha. A mulher chorava tanto, abraçava a mãe dela e chorava tanto que ela foi, né, para... Aí eu falei, meu Deus do céu, falar que você não podia colocar no colo, porque quando eles começam com agressividade, que eles te batem. A mulher falou tanta coisa horrível e eu chorava muito. Aí, nisso veio uma moça perto de mim, estudante da Unifesp. Ela se apresentou e falou, eu sou estudante da Unifesp. Você não acredita nisso não, é mentira. Eles aprendem sim, eles demoram, cada um tem o seu tempo, mas vai tanto pra gente lá, né, que ela falou pra gente, né, e eles desenvolvem sim. O que aconteceu? Eu falei que foi Deus que mandou essa menina, porque eu preferia acreditar nela, que era uma estudante, sabe, novinha, e eu acreditei na estudante, limpei as lágrimas, sabe? E ela me falou tanta coisa, essa menina, ela foi e falou assim, imagina, tem uns que tão severos, chega lá, a gente vai ensinando, demora um pouco, mas eles vão aprendendo, né, e tudo. E eu acreditei nessa menina e foi uma coisa. O Vinícius pegava ele pela mão, levava ele para limpar, para varrer, jogava lápis, ele jogava tudo, o Alexandre, lá para baixo. Quando ele viu o vento assim, aí só tinha a grade, na época não tinha a tela, né? Só pôs a grade, né? Proteção por causa dele mesmo. Aí o Alexandre, quando ventava, o Alexandre pegava lençol, tudo assim, ia pro buraco da cor, para ele ver voando, que ele gostava, né? Quando ventava. Porque foi uma que eu falei que se eu não tivesse o Vinícius, para ajudar tanto como ele ajudou e ajuda, eu não sei como que teria sido. Eu teria conseguido sim, mas eu acho que ia ser muito mais difícil. Isso aqui não é boca. Boca? Boca. Vai. Cadê a cara? Cadê a cara do jacaré? Aqui tá a boca. Agora cadê a cara? Aí. Para as mães, quando eu converso, eu falo assim, olha, fácil não é. Mas se vocês lutarem, conseguem alguma coisa com eles. Né? Porque tem aquelas fases difíceis. E o que me dói, Fernanda, é saber que tem uns autistas nessa fase que a Alexandre teve agora, e as mães estão sozinhas, e elas não têm nem uma força, nem um Vinícius, ninguém para fazer nada. Então, resultado, o que vai acontecer? O autista não vai melhorar porque elas não estão aguentando, e elas não têm ninguém. No meu caso, eu falo que eu tenho ele, que eu esbravejo mesmo, que se não fosse ele dar aquela força, entendeu? Teve aquela fase horrível que eu perdi meu irmão, né? Então foi uma fase horrorosa na minha vida que eu falei que se não tivesse o apoio, né? Como que eu ia fazer? E acredito eu que tendo o Alexandre me segurou para mim não enlouquecer, né? Que foi devastador. Sabe, Fernanda? Sabe, devastador? Falar que é fácil, não é. Se eu falar com você que é fácil, não é, né? Porque aí vê os outros olhar, o Alexandre, ele chega todo olhando aparentemente, nem parece que o Alexandre tem alguma coisa. O Alexandre tá bem, o Alexandre é coisa. Eu falei, mas vocês não sabem tudo que passou. Tudo que foi feito, né, para ele, né? Não sei se eu teria conseguido sozinha. Eu posso te falar a verdade, eu gosto de falar a verdade. Procuro falar, gente, por favor, não julgar as mães. Quando alguém vê uma mãe de autista assim, é a tia que está tomando conta, é não sei quem que está tomando conta. Eu falei assim, gente, às vezes já não seria, sei lá, não ia dar conta, ia perder a cabeça uma hora. Então, que bom que tem uma tia, tem uma irmã, tem não sei quem que dá uma mão, uma prima, uma vizinha, que eu já vi uma vizinha que ajuda a tomar conta do autista, né? Que a mãe
focou só em estudar, eu falei, é um jeito dela fugir. Mas, graças a Deus, quando os outros foram falar dela, eu falei, graças a Deus tem essa vizinha que veio ajudar, trazer ele na terapia, não é? Porque a gente é fraco, né? A gente não é perfeito, não é? Então, o Alexandre está aí, ainda a gente tem as lutas, porque meu sonho é alfabetizar o Alexandre, sabe assim? Porque ele conhece as letras, ele conhece os números, ele, entendeu? Então é uma outra fase. Ele tem a vida dele, entendeu? O Vitor tem a vida dele. Eles têm que cuidar da vidinha deles também, né? Não posso, né, deixar, né, tudo. Então a gente vai fazendo, né? Aí a gente tá com outros planos, outras coisas para o Alexandre, entendeu? Assim, né, para ele ficar mais desenvolvido, né?